dentro do Corinthians já há uma defesa em relação ao Dorival, né? Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O que tem aqui de novidade é que os caras defendem o Dorival, né, velho? Porque a bola não entra, os caras erram o gol, e os caras estão lamentando também a questão do juiz. Eu tô conversando com fontes dentro do Corinthians. Vamos lá, informações importantes. Os caras estão falando, e o Taberson está dizendo errado, não está, que os caras não põem a bola para dentro do gol. Vai fazer o quê? Como é que você vai pedir a cabeça do Dorival? Então o Dorival já está sendo defendido internamente no clube. E eles não estão errados, não. Aí eu falei assim, pô, mas o time é lento e o Dorival tem que ter coragem de tirar os caras lentos, os caras que não correm. Sabe o que a fonte me responde? E vai colocar quem? Entendeu? É verdade, vai colocar quem? A gente fala no Kaique e no Dieguinho, eu ainda falo isso, ainda forçando a barra, porque quem garante que eles vão dar certo? Mas tem que testar. Tem que testar. Agora, o problema vem lá de cima. Uma guerra política e as contratações que não acontecem por causa disso. Entendeu? Quarta-feira nós vamos ter que ir de Hector e Thales. É isso. Hector e Thales. E agora eles vão acelerar a busca por reforços. Não vai dar mais para esperar. Eleição, guerra política. Vamos esperar para ver se vai dar certo. Não tem como. A gente já define a capa, né, antes do jogo terminar. E quando o jogo estava 1-1, eu pedi pro Doglão fazer a capa com o título Retorno Frustrante. Eu falei pro Douglas, só não sobe ainda, não coloca no ar, porque o jogo ainda não está definido. Isso faltavam 3 minutos, 2 minutos para acabar o jogo. E aí sai o gol da derrota, né, o gol do Red Bull, e eu falei para ele, mantém a capa, né, velho? Mantém a capa, porque o Corinthians acaba tomando o segundo gol e não muda nada, é um retorno frustrante do mesmo jeito. Quem tá errando, quem não tá, qual o culpado dessa derrota? Primeiro, o Corinthians volta a campo com uma escalação, algumas peças diferentes, né? A zaga é uma zaga que eu não gosto. Gustavo Henrique e Kaká não me agrada. Sabe como é que a gente vai ter o problema resolvido da zaga? Só tem uma maneira de resolver o problema da zaga. É contratando. O único que eu daria mais chances nessa zaga se chama João Pedro Tchoca. Porque errou uma vez e foi condenado. A maioria erra toda hora. Hoje os nossos 2 zagueiros cometeram assim lances amadores, e eu vou falar sobre isso, e comprometedores. Inclusive o Gustavo Henrique, que deu um escanteio para os caras ali no final, que foi lamentável e saiu o gol. Não foi só o Kaká. Não foi pênalti, que o Kaká, meu amigo, é sujeito a chuvas e trovoadas. Se você tem um ministro da educação em campo, você vai assumir riscos. E é isso, cara. Como é que pode um zagueiro levantar a perna dentro da área naquela altura ali, num jogador que está indo disputar a bola de cabeça? Não foi pênalti, repito. Mas se ficar dando brecha para o sistema, é isso que dá. Quando você tem um Kaká em campo, você corre esse tipo de risco. Então vamos lá. Primeiro da escalação, eu não escalaria Romero,
não escalaria ministro da Educação, Kaká. Eu ainda não acho o Bidu melhor que o Ancelotti e algumas outras posições, mas não dá para questionar muito também o Dorival em relação à escalação, porque, né, esse time o Corinthians tem um elenco limitado. Mas vamos lá. O Corinthians entrou em campo hoje e utilizou vários esquemas táticos. Vários. O Corinthians atacou no 4-1-3-2, o Corinthians atacou no 4-3-3 e no segundo tempo o Corinthians atacou no 3-4-3. Houve bastante variação tática do Corinthians. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui, aqueles que querem a saída do Dorival. Eu vou colocar um ponto negativo do Dorival. Eu vou falar o que o Dorival tem feito de errado. Vocês sabem, já viram aqui eu fazer críticas duras ao Dorival. A questão é, para quem analisa futebol e não apenas analisa resultados, e não apenas age com emoção, e no pós-jogo eu tento trazer muito isso para vocês, o problema do Corinthians não é tático. Cara, o Corinthians meteu um 4-1-3-2. Sabe como é que o Corinthians jogou? O Corinthians jogou com a linha de 4, o Ranieri, fez uma linha de 3 aqui. Sabe qual era essa linha de 3? Estou falando para quem viu o jogo, tá? E eu sei que vocês gostam de vir para cá, porque a gente analisa para vocês coisa que tem gente que não consegue ver no jogo. É normal, futebol às vezes você gosta, você entende um pouco, às vezes você não entende muito, né? Sem a bola era 4-4-2. Atacando, o Corinthians jogou no 4-1-3-2 por grande parte do primeiro tempo. Uma tática utilizada nova pelo Dorival Júnior que me agradou muito no jogo. Tanto que o goleiro do Red Bull Bragantino foi o melhor jogador em campo. Foi o mais elogiado, que foi o Lucão. Jogou o Ranieri aqui, presta atenção no que eu tô falando. Depois uma linha de 3, Garro no meio, Martínez na esquerda e Mateuzinho na direita. Na frente, Romero e Yuri. Na linha de 4, o Carrídio voltava para fazer a lateral direita. Aí ficava Carrídio, Gustavo Henrique, Kaká e o Bidu. E o Carrídio, em algumas oportunidades, revezava com o Mateuzinho à direita no 4-1-3-2. Cara, o Corinthians, quando ele acerta esse esquema e começa a atacar, ele domina o Red Bull Bragantino e sofre o gol. O Corinthians estava melhor na partida quando o Red Bull Bragantino faz 1-0. E, em grande parte do segundo tempo, o Corinthians também jogou melhor, em grande parte do segundo tempo. A questão é, o que está acontecendo com o Corinthians então? No segundo tempo, a gente viu um Corinthians num 3-4-3, com as alterações. Entrou o Thales Magno, que entra para fazer nada, o Romero abriu na ponta direita, o Memphis de centroavante, e depois a linha de 4 ali com os jogadores que entraram na partida, né? Enfim, o Rian, né, que entrou no jogo, você tinha ali o Rodrigo Garro também ali na esquerda, o Martínez, era Martínez, Garro, Rian, enfim, a gente teve um Corinthians aí num 3-4-3 no segundo tempo. Então, por que eu tô falando das variações táticas? Vocês vão entender. Não adianta quem não viu o jogo taticamente querer pressionar que eu vou chegar lá. O problema do Corinthians não é tático. O problema do Corinthians não é tático. E isso não quer dizer que o Dorival mereça elogios. Ele não merece elogios. Porque eu vou falar, o problema do Corinthians não é tático. O Dorival é um cara que taticamente treina, tanto que ousou hoje meter um 4-1-3-2. Para quem viu futebol sabe disso. O problema não é tático, ele é muito bom taticamente. Mas eu vou falar um erro do Dorival aqui até chegar nos principais problemas do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e na temporada 2025. O erro do Dorival é insistir com os jogadores mais experientes. Taticamente, o Corinthians foi bem em campo. Foi bem em campo. Então prova, Samir. Quando o goleiro adversário é o melhor no jogo, quer dizer que taticamente não é o problema do time. Porque o time criou. Martínez perdeu o gol, Romero perdeu o gol, Garro perdeu o gol, Memphis perdeu o gol. Quem mais perdeu o gol? Me fala quem mais perdeu o gol, me fala quem mais perdeu o gol. Taticamente não foi. O nosso maior problema não é tático. O treinador inovou taticamente. Qual é o problema? O problema são as peças. O problema é o Fabinho Soldado ter montado esse time, um time desequilibrado, um elenco desequilibrado, faltando peças. O erro do Dorival não é tático, mas é um erro de liderança. Parece que o Dorival está com medo de tirar o Memphis, de tirar o Romero, de tirar o Carrídio. Parece que está com medo. O Corinthians se defendeu num 4-4-2, atacou num 4-1-3-2, atacou num 4-3-3, teve o domínio do jogo, mais do que o Red Bull Bragantino. Não adianta, velho. Eu vou ter que falar o que aconteceu. Não falar o que você quer ouvir.
o Corinthians teve o domínio do jogo mais tempo que o Red Bull Bragantino. Não foi um domínio total. Só que aí, lá atrás, nós temos um zagueiro chamado Ministro da Educação. Ele levanta o pé dessa altura. Não foi pênalti, porque ele tenta tirar o pé, toca bem de leve ali, assim, sabe? Um carinhozinho. Não foi pênalti. Não foi pênalti. É claro que se fosse fora da área, talvez ele marcaria também. Ele vai pro VAR e marca o pênalti. Não foi pênalti. Só que você não pode ter um zagueiro em campo que vai te causar esse tipo de problema. O Corinthians sofre o gol, continua para cima e continua perdendo gols. Algumas construções, até porque, como eu falei, jogou no 4-1-3-2, eram 5 ali na frente. Não tinha como não atacar, era o tempo todo atacando. Mas, o que falta no Corinthians? Qualidade. Qualidade técnica. A bola cai no pé do Mateuzinho, não sai muita coisa boa. A bola cai no pé do Romero, sabe? E outro, o Romero e o Memphis, ó, essa, de todas as duplas de ataque que você viu no Corinthians nos últimos tempos e com esse elenco, essa é a pior formação possível, Dorival. Você colocou os dois mais lentos no ataque e os mais vaidosos. Nenhum toca pro outro. Teve um lance que o Romero driblou o zagueiro, era só tocar pro Memphis, sem goleiro marcar. Ele não vai tocar. Ele vai fingir que não viu. E vice-versa o outro também. Só que o Memphis ainda é menos, podemos dizer assim, né? É menos centralizador do que o Romero. O que o Corinthians precisa fazer? Contratar e pôr a molecada para jogar. O Corinthians precisa urgente de uma reformulação. E o Dorival está apostando na experiência. Então o Dorival está errando. Eu não estou aqui passando pano para o Dorival quando eu elogio o time taticamente. Porque um treinador, a questão não é só tática. A questão do treinador é tática, é como ele gerencia o grupo. A questão do treinador é uma questão de liderança. A questão do treinador é a questão de escalar o time, de fazer as substituições. Ele demora muito para substituir errado. E o pior de tudo, o Dorival está com medo de mexer na liderança do elenco. Ah, Samir, mas não tem jogadores. Não importa. É hora de arriscar. Do lado direito, aberto, não dá para você apostar mais no Carrillo. O Carrillo não aguenta. Tanto hoje que o Dorival, até de forma inteligente, faz o 4-1-3-2 com o Mateuzinho na direita atacando e o Carrillo só ficando na contenção, na lateral. Porque ele sabe que o Carrillo não aguenta, mas ele não tem coragem de tirar o Carrillo. No segundo tempo, o Carrillo veio por dentro no 3-4-3. Eu analiso o jogo, eu vejo o jogo. Eu penso com a cabeça do treinador, eu vejo o jogo. Eu sei porque que ele mexeu ali, porque que ele tirou um cara daqui e pôs ali. Então no 4-1-3-2 ficou o Mateuzinho, Garro e Martínez, tanto que o Martínez chega aqui para finalizar e perde, o Mateuzinho como ponta direita, o Garro atrás do Romero e do Memphis. E o Carrillo ficou lá atrás, porque o Carrillo não aguenta. Mas Samir vai colocar quem? Testa o Dieguinho. Se ele não jogar bola, fazer o quê? Testa. Um dia teve que se testar o Gil, um dia teve que colocar o Kleber na lateral porque o Silvinho foi embora, um dia teve que colocar o Everton Barata, um dia teve que colocar o Fernando Baiano, um dia o Zé Elias teve que entrar, um dia o Edu teve que entrar porque ele tinha que ser o substituto imediato ali do Rincon e do Vampeta. Uma hora tem que colocar. Uma hora tem que colocar. Então o Dorival tá errando muito, muito nessa questão. Tem que colocar a molecada. Ele tem que fazer a reformulação. E a diretoria tem que trabalhar os reforços.